E aí veio a narazina, uma molécula também antiga, principalmente ali para avicultura. Aqui ela foi lançada no Brasil em 2015 e talvez hoje ela seja talvez o ionófilo mais estudado também, né? A gente já tem aí mais de 20 trabalhos publicados, então a gente já tem um volume gigantesco, né, de informação. A narazina ela puxou mais consumo e com isso puxou mais ganho. Então a gente teve estudo com 42 dias de utilização, com 21 dias, com 50 dias, que foi clássico. A narazina puxou mais consumo, consumiu, né, uma quantidade de matéria seca maior, o consumo de energia foi maior, ela puxou ganho. E aí o interessante é que nesses estudos a gente tinha monenzina o tempo todo e narazina no início, monenzina no final. E aí quando a gente mudou para a monenzina fez o papel dela de modular consumo, mas trouxe eficiência para o sistema. Então a gente passou a estudar protocolos nutricionais com narazina e rumenzina. Hoje na narazina a gente trabalha os dois pontos, tanto a parte de redução, né, de metano de rumen, né, absoluta, quanto a parte de intensidade de desempenho. Como eu disse lá no início, né, ela tem entregado desempenho maior, então quando a gente avalia a redução por quilo de carne que a gente entrega, pelo desempenho a mais, ela também é mais sustentável, né? Então, a gente hoje na narazina consegue trabalhar os dois viés. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Zimprova, inovação que gera resultados. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Tecnologia de alta performance em saúde animal. Vaccinova, cuidar de vidas, alimentar o mundo. Participe do Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite e conecte-se ao conhecimento que impulsiona o setor leiteiro. PPG-VET, o maior programa de pós-graduação em bovinos do Brasil. Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Adriano, um prazer enorme. Aqui é Diogo Costa, host convidado do Mais Rumen. E é um prazer gigante estar conversando com você, aí, zootecnista, para falar de aditivos na produção animal, com foco em bovinos de corte, falando da narazina. Mas antes da gente bater esse papo, Adriano, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória, dizer quem você é, a sua atuação dentro da empresa e a gente começar esse bate-papo aí com os ouvintes se sentindo parte dessa nossa conversa? Diogo, muito obrigado, né? Eu sou Adriano Paiva, é um prazer enorme estar aqui falando com você, né, com todo o público que ouve o Mais Rumen Podcast, né? Eu sou zootecnista, tá? Sou formado pelo FMG, Campus Montes Claros. Depois eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Lavras, né, com nutrição e produção de ruminantes. E posteriormente eu fui trabalhar em fazenda, então eu tive um início ali trabalhando no Pará e outras regiões em fazenda. E após esse período em fazenda, eu fui trabalhar na JBS Confinamentos. Foi onde eu tive a oportunidade de crescer e mostrar mais o meu trabalho. De lá, eu fui para um grupo, né, de pecuária mais intensiva, confinamento, lavoura pecuária, soja, milho, e bastante intensificado o grupo no Mato Grosso do Sul. E de lá eu fui para uma empresa de consultoria, né, que é a Biftec, onde eu tive a oportunidade de trabalhar tanto, né, no Brasil quanto, né, no Paraguai, onde eu fiquei antes da Elanco até ter o convite e participar, né? Esse ano eu faço 5 anos de Elanco, trabalhando aí na frente do time técnico da regional aqui de Minas Gerais
todo o Nordeste, São Paulo, Goiás e um pedaço ali do Mato Grosso, Pará, tá? À frente aí da Narazina e do Rumenzin, aqui na Elanco aqui, a qual eu divido esse time técnico com o Johanno Cidrini e o Murilo Chuba para essa linha de aditivo. Ah, bacana. Eu tive o prazer de conhecer o Johanno faz pouco tempo. Ele veio aqui em Piracicaba, vocês estavam juntos com um curso de formulação, apoiando o curso de formulação, e conversamos bastante, mas Legal. muito boa pessoa, né? Sei até que ele já foi entrevistado pelo Mais Ruben, e agora é um prazer tê-lo aqui. Mas você rodou bastante, hein, André? De Pois é. vida. Saí Mas daqui da Minas Gerais e já conheci bastante aí. Hoje até brinco, né? Até Elanco que me proporcionou isso. Hoje tem um estado somente do Brasil que eu não conheço ainda, que é o estado da Roraima, né? Mas a gente já teve a oportunidade aí de conhecer bastante coisa aqui no Brasil, né? E tudo voltado à pecuária. Então, o que me deixa mais feliz é o que eu gosto. Eu sou filho de produtor rural, né? Neto de produtor rural. Então, eu nasci no meio. Então, assim, eu respiro isso já desde da barriga da minha mãe lá, vamos dizer assim, né? Então, é muita alegria poder viver isso e trabalhar com isso. Mas é bom demais. Eu que sou do meio acadêmico, né? A gente às vezes fala a carreira, se vai para o acadêmico, se vai para a indústria, mas você vê que as motivações são as mesmas, né? Que é gostar do meio, independente da origem, e é um mundo pequeno, né? A gente vai. Eu estou agora com 2 alunos vindo de Lavras, alunos excepcionais aqui que complementam o time nosso de maneira exemplar. É muito bom. Você falou do Pará também. Essa semana vem um grande amigo meu do Pará, lá de Altamira, né? O Salim Jacaúna, vem para cá participar de um evento. Mas é uma rede muito boa, né? Essa nossa da pecuária, da zootecnia. Mas vamos Legal, lá, vamos falar. só te cortando um pouquinho aí, até você comentou do Salim, eu tive a oportunidade de estar com ele num evento no Pará, falando de sustentabilidade, foi muito legal, o pessoal do Solidariedade lá no ano passado, onde eu conheci ele, um grande profissional lá também. O Salim é o meu irmão amazonense. Você sabe que ele é de Iabundá, no Amazonas. Eu já fui Sim, passar férias com a família dele lá. É um grande amigo, grande amigo. bom Mas que demais. legal, Bruno, que legal. Mas vamos falar do assunto que a gente veio conversar, aditivos, narazina. Se quiser falar um pouco da monenzina também, eu já até te falo. Eu tenho trabalhado com aditivos já faz uns 6 anos com foco em aditivos e é aquela coisa de não ter assim a mente presa a um, a gente vai testando outros com características diferentes. Eu tenho feito muita coisa em antimetanogênico, mas em específico os clássicos, né? A monenzina, principalmente, a ideia de um ionófilo que confere aumento de produtividade, é a conversa fácil, né? Para a gente quando quer conversar com um produtor. E aí, a narazina veio, muita coisa aqui, feita aqui na Exalc, né? Pelo professor Alexandre, com foco em mais forragem. Mas como é que é? Você pode contar para a gente um pouco dos 2 aditivos, como a utilização, aplicações? Legal, vamos lá. Eu me sinto muito confortável de falar de monenzina, né, e agora também de narazina. Quando a gente pega a monenzina, eu costumo brincar nos lugares que eu passo, que se a gente tiver dúvida de utilização de monenzina, talvez a gente não utilizaria nenhum outro aditivo, né? A gente está falando de uma base científica próximo de 6.000 trabalhos, né? São muitas meta-análises. Então, a gente tem muita informação sobre monenzina, e isso nos dá muita segurança, né, de utilização da molécula, né? Então, quase tudo que a gente busca, né, em termos de monenzina, a gente encontra. Então,
Eu acho muito legal isso, né? Pelo volume de trabalho, de ciência que foi feito, né? Hoje, para lançar algum outro aditivo, a monenzina é utilizada como controle positivo e vai só agregando, né? Então, é muito legal. E aí veio a Eu sou, narazina. eu sou prova disso, viu? Porque 100% dos trabalhos a monenzina é o controle positivo. Então, e aí veio a narazina, uma molécula também antiga, tá? Principalmente ali para avicultura. Nagajara lá no passado também já tinha feito algumas coisas para bovinos, tá? Mas aqui ela foi lançada no Brasil em 2015, então praticamente 10 anos atrás. E talvez hoje ela seja, nesses últimos 10 anos, né, dos ionóforos, talvez o ionóforo mais estudado também, né? A gente já tem aí mais de 20 trabalhos publicados, tá? Artigos, e a gente já tem muitos outros trabalhos aí com trâmites de publicação. Então, a gente já tem um volume gigantesco, né, de informação. Eu costumo dizer que são mais de 2 trabalhos por ano, né, para uma molécula em específico, né, é uma quantidade boa de informação que a gente tem construído aí em torno da molécula, né. E a gente, quando trouxe ela lá em 2015 para bovinos, né, o nosso foco era acessar um mercado que a gente não acessava com o rumenzinho, que é a nossa monenzina, né? A gente sabe da característica, né, do rumenzinho de modulação de consumo, né, que é uma característica benéfica que ela tem, né? A gente até discute muito que assim, a monenzina, para ela ter efeito, né, ela tem que modular o consumo dos animais, né? E aí a gente queria acessar um perfil de produto que é bastante utilizado, né, na nossa pecuária nacional, que é uma pecuária de pasto, que são suplementos de baixo consumo. Então, sal mineral, né, o sal mineral adensado, que é um conceito novo que surgiu aí nos últimos anos. Então, a gente trouxe a narazina, né, com essa finalidade. E a gente foi muito feliz, né, quando trouxe ela, porque ela nos mostrou que ela entregava justamente o que a gente buscava. Ela não limitava o consumo, né, de matéria seca, né, não tinha aquela modulação de consumo e também não modulava o consumo de suplementos. Então, assim, ela encaixou perfeito para o que a gente buscava, que era trabalhar um aditivo, né, e um produto de baixo consumo, um sal mineral adensado, um proteico, de 1 grama, que são produtos que já tem uma palatabilidade, né, uma restrição de consumo, né, pelos seus níveis nutricionais, né, e a gente coloca um aditivo ali que vai acompanhar, né, todo aquele consumo. Então, daí começou a surgir as pesquisas. Então, foram feitas muitas pesquisas aí na Exalc e em outros centros de pesquisa, muito focado no pasto, né, onde a gente teve, né, resultados, né, em pastos de boas qualidades, né, próximo ali de 100 gramas de adicional frente ao grupo controle, e na seca em torno ali de 44 gramas adicional de desempenho também frente ao grupo controle. E esses trabalhos, eles tiveram replicabilidade, a gente não está falando de um trabalho somente, né, a gente está falando, né, de vários trabalhos, né, então isso dá uma segurança muito grande para a gente trabalhar porteira adentro. E aí a gente começou a evoluir os estudos, né, entender um pouco mais da molécula, fazer parte de metabolismo, né, estudo em bovinos, estudo em ovinos, e a gente teve um volume grande de trabalhos em termos de pasta, e agora recente, nos últimos 2 anos, a gente começou a estudar ela em dietas de alta energia, né? Nagajara, lá em 1987, né, já tinha mostrado para a gente que era uma molécula muito segura em termos de distúrbios metabólicos, controle de lactato, de pH. Então, a gente, por entender e por ver que os benefícios em pasto, né, foram muito bons, né, a gente começou a estudar um pouco mais ela no confinamento, né, e acho que é um tema novo e que vai interessar aí os nossos ouvintes, essa discussão, né, da narazina aí, pensando em confinamento. A gente tem um ciclo de alta, né? Já estamos no ciclo de alta de arroba, os insumos estão num patamar relativamente bons em relação a anos anteriores, então acho que é um tema que vai interessar muito aí os nossos ouvintes. Há uma década, Zinprova impulsiona a pecuária de corte com tecnologia, inovação e resultados que potencializam rentabilidade de maneira sustentável, garantindo assim o futuro das próximas gerações. Zinprova,
Inovação que gera resultados. Não, com certeza. Deixa eu até aproveitar e dar uma cutucadinha assim, para fazer a conversa mais interessante, né? Eu estou muito familiarizado porque eu li bastante, em função de eu estar atuando com aditivo, eu li bastante os trabalhos aqui do professor Alexandre Vaz Pires, o Daniel Polizel, né, que na Unesp hoje, todo, com aquele foco em alta forragem, exatamente como pelo motivo que você já citou, né? A monenzina, às vezes você misturando ela num sal mineral, ela confere um consumo errático, o que poderia ser um problema para esses animais a pasto. Então a narazina coube certinho, né? Deu certinho para esse cenário. Porém, o que você está me falando aqui, eu já tinha ouvido falar alguma coisa, ela também tem ação positiva em dietas onde o concentrado é mais elevado, por exemplo, uma dieta de terminação. E nesse caso, as duas moléculas, você acredita que elas iriam competir entre si ou existe uma possibilidade? Eu sei que vai ser gut feeling, né? Você fala, como é que você acha que seria o encaixe para essa molécula no confinamento? Algo assim, eu vou colocar na fase inicial de adaptação porque eu quero puxar o consumo rápido, ou não, vocês veem alguma outra estratégia? Você poderia dar uma palhinha aí para a gente nas ideias da empresa e de vocês? Perfeito. Na verdade, assim, a gente, por uma limitação de bula que nós temos hoje, né, seria um limitante, né, em operações, né, de engorda, para se trabalhar com o núcleo, para tirar no final. Então, a gente começou os nossos estudos, né, com a narazina na adaptação. Uma por Tá. questão da carência e outra porque a gente já tinha um volume muito grande, né, com respostas muito positivas dela na fermentação ruminal, na modulação de rumen, né, em dietas com alta forragem. A gente entende que as dietas de adaptação já são as dietas com, né, um teor de forragem mais elevado, mais alto. Então a gente começou esses estudos trazendo ela para adaptação. E foi justamente o que você comentou que a gente observou, né? Ela na adaptação, né, em relação à monenzina, que já tem a característica de puxar, de modular consumo, né? A narazina ela puxou mais consumo e com isso puxou mais ganho. Então a gente teve estudo com 42 dias de utilização, com 21 dias, com 50 dias, que foi clássico. A narazina puxou mais consumo, né? Consumiu, né, uma quantidade de matéria seca maior, o consumo de energia foi maior, ela puxou ganho. E aí o interessante é que nesses estudos, né, a gente tinha monenzina o tempo todo, né, e narazina no início e monenzina no final. E aí quando a gente mudou para a monenzina fez o papel dela de modular consumo, mas trouxe eficiência para o sistema. Quando a gente avalia a monenzina sozinha, né, a gente tem, né, uma alta eficiência, mas quando a gente trouxe a narazina no início, ela puxou ganho, mas a eficiência foi um pouco menor. Mas quando eu troquei para a monenzina no final, a monenzina trouxe aquela eficiência. Então a gente passou a estudar protocolos nutricionais com narazina e rumenzin. Então, um dos protocolos foram esse, a gente começou a entender no primeiro estudo, fez um segundo estudo, replicou, fez um terceiro estudo, replicou. Então, assim, foi muito legal, porque quando eu até brinco, né? Aquele cliente que busca ali um ganho de peso, né? A métrica dele é ganho de peso, né? A narazina, ela te entrega muito bem isso. Entra perfeito com com Perfeito. essa equação, né? Isso. Aquele cliente que busca eficiência, né, a monenzina está ali, sabe? E aquele cliente que quer ganho de peso e eficiência, o protocolo é muito eficiente. Então, assim, um período que o animal está entrando no confinamento, ele precisa evoluir consumo, é uma fase que a gente consegue imprimir muito ganho de peso, né? Você coloca a narazina, ela te entrega, né, consumo e ganho. E a fase final, né, você entra com a monenzina, ela traz, né, eficiência, né, mantendo o ganho. Então, assim, é muito interessante esse protocolo.
E aí a gente entendeu que essa fase era muito benéfica e a gente falou, cara, a gente tem uma outra oportunidade que a gente precisa entender, que é a do final de confinamento, né? A gente está trabalhando para retirar essa carência, a gente sabe que nenhum dos outros ionófilos tem carência, a gente está fazendo os estudos, né, como tem que ser feito. Então, nós mudamos um estudo recente, né, no APTA para entender a narazina no final. Então, a gente fez monenzina no início, narazina também, monenzina o tempo todo, narazina o tempo todo, e aí depois a gente inverteu, de monenzina para narazina. E aí, o Que que a legal. gente viu nesses estudos? Monenzina modulando aquele consumo no início. Quando eu troquei para narazina, né, a narazina puxou consumo e puxou ganho. Então, quando a gente pensa assim, né, um exemplo clássico, né, arroba sobe, insumo está favorável, né, que oportunidade que a gente tem? A gente tem a oportunidade de explorar muito a carcaça dos nossos animais. Então, os confinamentos tendem a ficar mais longos, né, 140 dias, né, 150 dias. E os animais, a gente sabe, quando eles já estão numa fase de deposição muito alta de gordura, o consumo tende a reduzir, né? E a monenzina modulando o consumo, dietas de alta energia, né? A gente pode ter uma queda de consumo maior. Então, a gente, nessa fase, entrar com a narazina, né? A gente busca, né, aumentar esse consumo novamente, aumentar esse consumo de energia, né, mantendo ganho, mantendo eficiência. Então, hoje a gente tem duas estratégias, né, muito legais para se trabalhar com as duas moléculas, né? A gente brinca que elas se complementam, né? Então, é muito legal isso. E a gente também tem os estudos dela sozinha o tempo todo, né? Que também é bastante interessante. É segura quanto a pH, né? A gente fez trabalhos de rumen, lactato no sangue, glicose. Então, é uma molécula que entrega muito, né? Até o interessante dela é que quando a gente avalia ionóforo, né, a narazina, a monenzina, elas são ionóforos. E a narazina, ela tem o maior peso molecular e ela tem afinidade, assim como a monenzina, por sódio e potássio, que são ricos, são íons ricos nas nossas dietas. Então, quando a gente avalia os ionóforos por peso molecular, o peso molecular está ligado à cadeia carbônica daquela molécula. Então, quando a gente tem maior peso molecular, a gente tem a maior cadeia carbônica, e o ionóforo, quando ele se fecha na membrana bacteriana, né? Quando a maior cadeia carbônica, maior fica, vamos falar assim, o espaço para ter essa troca de íons. Então, a narazina, ela tem uma potência maior em modular rumen. Então, até comparada aos outros ionóforos, né, ela tem uma dose menor, ela tem uma eficiência em produção de propionato, em modular a relação acetato-propionato no rumen, né, muito alta. Então, é um aditivo bastante potente em termos de modulação, né, e a gente tem tido gratas surpresas a cada estudo que é feito, que a gente encontra na literatura aí. Então, eu vejo assim, não tem estratégias nutricionais para se trabalhar monenzina e narazina, e o protocolo se faz também bastante interessante. Com certeza. Eu vou aproveitar que a gente falou de protocolo, você citou que estão fazendo bastante coisa no APTA, eu imagino que seja lá com o Gustavo, com o Flávio, que são, com certeza, na nutrição ainda os grandes nomes do Brasil, principalmente essa de testar protocolo, né? Bom igual eles é difícil encontrar. E me fala uma coisa, e dose? Como é que estão as doses? A monenzina muito bem estabelecido, né, na literatura, uma base científica muito sólida. E a narazina, como que vocês têm visto, recomendado? Tá, a narazina, a gente tem utilizado no confinamento a mesma dose de pasto, tá? Até por questões de bula. A nossa bula é de 5 a 13 ppm, né? Os nossos melhores resultados são com 13, é a dose que trabalhamos no pasto, e a gente estudou, né, todos esses estudos de dietas de alta energia, também na dose de 13, né, com resultados Não, então é interessante você falar aquela excelentes capacidade de. Então é interessante que uma e dose aí, satisfatórios.
quase 3 vezes menor, né? Então ela é Isso. uma molécula muito eficaz. Bacana, Isso, bacana. isso. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, a monenzina, a gente sabe que tem uma correção de dose do pasto para o confinamento. Então, no pasto, a gente começa ali com 15, 18, 20 ppm, né? No confinamento, a gente já muda para 28, 30, algumas ocasiões até 33 Isso. ppm, né? O mesmo outros ionófilos também. Na narazina, não. É uma dose fixa de 13, tá? Então, ela tem essa característica, né? Essa potência, essa entrega de resultados aí Eficiência, né? essa Na eficiência ação dela ali. com a dose menor. E outro ponto legal, né? Hoje, a gente pensando assim em terminação, né? Em cadeia de valor, né? A narazina, dentro dos ionófilos, ela é o único melhorador de desempenho com claim em bula para redução de metano entérico. Então, nessa linha de metano entérico, né, a bula dela é de 13 a 25. Então, assim, pensando em metano, né, o aumento de dose aumenta a redução, né, do metano entérico. Então, a gente tem ela como melhorador de desempenho de 5 a 13 e para metano de 13 a 25. Então, é outro motivo que a gente utiliza a dose de 13, porque ela engloba tanto a dose para redução de metano entérico, pensando em sustentabilidade, né, cadeia de valor, quanto a dose de desempenho, né, que coloca dinheiro, traz eficiência no sistema para o pecuarista. Né? Então, é um ponto também bastante importante aí para Deixa eu discutir em perguntar torno dela. algo específico, e depois eu estava querendo, só para a gente concluir, talvez perguntar fora da bovinocultura de corte. Eu sei que bovinocultura de corte é o mais interessante de tudo, mas já que estamos no mais fume, tem gente que mexe com leite, né? Leite, ovinos também. Mas Perfeito. você citou metano. Eu até conversei com a Flávia Rezende há muito tempo, falando de narazina, ela lá dos Estados Unidos, representando vocês. Hein? Conversamos sobre os efeitos em emissão de metano. Vocês têm focado na redução da intensidade de emissão, assim como a monenzina, né, algo que vai deixar o animal mais eficiente. Porém, a monenzina reduz o consumo, né, e, consequentemente, você reduz a emissão total. A narazina seria uma redução em emissão total ou focada em intensidade, que é deixando aquele ambiente mais eficiente e o animal ganhando mais, mesmo emitindo algo semelhante? Hoje, na narazina, a gente trabalha os dois pontos, tá? Tanto a parte de redução, né, de metano de rumen, né, absoluta, né, quanto a parte de intensidade de desempenho, tá? Como eu disse lá no início, né, ela tem entregado, né, desempenho maior. Então, quando a gente avalia a redução por quilo de carne, né, que a gente entrega, né, pelo desempenho a mais, ela também é mais sustentável, né? Então, a gente hoje na narazina consegue trabalhar os dois viés. Hoje na monenzina, apesar também de já ter meta-análise com redução de metano entérico, tudo, a gente ainda não tem o claim em bula para ela. Então, a gente trabalha, né, para a monenzina a questão da intensidade, né? Menor quantidade, né, de matéria-prima, de dieta para uma mesma produção animal, né? Então, assim, menor competitividade com insumos, né, até para a cadeia de alimentação humana, de tudo, menor consumo de água, menor utilização de terra. Então, toda essa pegada ali para a monenzina, e na narazina a gente tem tanto a parte produtiva quanto a parte de redução, né, a nível de rumen, que a gente é tão criticado, vamos dizer assim, na pecuária, tá? E hoje a gente... Essa é conversa para outro podcast, né? Na verdade, eu tenho trabalhado muito com isso e acredito que nós tenhamos a mesma visão, né?
Primeiro que é injusto falar de metano comparando com queima de combustíveis fósseis, né? Mas essa é outra conversa, é uma conversa para Perfeito. outro dia. Nós estamos aqui querendo ser mais eficiente, né? E é o que você está mostrando. Isso. E me fala uma coisa, e no leite? Fizeram alguma coisa com leite? Com ovinos eu sei que fez. Foi aqui com o grupo do professor Evandro, né? Aqui na Perfeito. Exalc. A gente até tem um estudo com ovino no leite, tá? Mas para vacas em lactação, nós ainda não temos nada, também por uma questão que a gente tem de bula. A nossa bula hoje é específica, tá, para bovinos de corte, tá? Então a gente não tem feito nenhum estudo no leite. Porém, a gente entende, né, pelas características da molécula, né, que ela é tudo que um nutricionista de leite gostaria de ter. Ela não limita consumo, né, ela é muito eficiente, né, em produzir propionato, né? Propionato, o O ruminante é gluconeogênio, gluconeogênico, vai a glicose indo né, na glândula mamária, na que é o que eles mamária. querem. Isso é açúcar na glândula mamária, a vaca coloca, né, mais água, produz mais leite. Então, assim, a gente acredita muito nela e a gente tem trabalhado, né, para trazer ela também pro leite, né? Então, a gente, né, tem a expectativa aí de começar os estudos, de trazer isso junto ao Ministério para a gente, né, conseguir o espaço de avançar com ela aí, É, também é, é no assim leite. que é assim que começa, né? A gente, Isso. igual você comentou, ela veio da ave, né? Eu até Sim, ouvi uma vez do professor Alexandre Vaz Pires, que estava lá nos estudos pioneiros com ela em bovinos de corte, que foi exatamente isso, né? Aquela sensação, essa molécula vai dar certo para bovino de corte e deu. Tá aí perfeito. crescendo exponencialmente. É uma molécula relativamente nova em comparação com as outras, né? Então, assim, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. E dentro da Elanco, né, a gente sempre fala assim, ó, vamos responder uma pergunta. E vamos responder essa pergunta de maneira que ela seja... a gente não tenha dúvida. Então, assim, os estudos de pasto, né, a gente fez um monte de estudo de pasto. Então, assim, teve replicabilidade, ela entregou, né? A gente entendeu bastante ela. E a gente apostou agora na fase de terminação, né? Na fase de engorda. Então, a gente está fazendo todos os estudos, entendendo ela ali na fase de terminação, né? E aí, no próximo passo, a gente vai trazendo isso aí para outras categorias, né? Outras fases, outros Ah, objetivos. que legal. E deixa eu aproveitar perguntando, voltando para você, a sua atuação, você roda já rodou o Brasil todo, mas você acaba indo visitar os estudos, além de produtores, a sua atuação dentro da empresa, como que tá a sua aproximação com a academia? Perfeito. Nós, dentro da Elanco, a gente tem, né, o nosso apoio técnico para os nossos parceiros, né, produtores, os premixeiros. Né, a gente tem uma outra linha de trabalho que é o treinamento da nossa equipe e equipe dos nossos parceiros, dos produtores. E um terceiro linha de trabalho que é justamente esse, acompanhar os estudos, estar dentro da academia, trazer, né, as dúvidas do campo, os questionamentos do campo para dentro da academia e aí a gente começar a buscar responder essas perguntas, né? Então, a gente comentou ali dos estudos que foram finalizados recente no ACTA, né? Esses estudos foram acompanhados por nós, né? Por mim, pelo Johanno, né? Pelo Murilo. Então, a gente, desde o desenho ali junto com os professores, da análise de dados, né? Dos dados, dos resultados, a gente faz todo esse acompanhamento, né? Então, a gente até costuma dizer, né, eu gosto de dizer bastante isso, que a gente sente no dia a dia que tem uma certa dificuldade, né, da turma de campo mesmo em avaliar um estudo científico, a qualidade daquele estudo científico, né, como que foi conduzido, como que se chegou naqueles resultados e tudo. Então, assim, é uma coisa que eu sempre brinco, né, eu não quero perder nunca, né, o pé ali na academia, né, porque está sempre, né, atualizando, sempre trazendo informação nova e de vários temas, não só dos aditivos que a gente trabalha, mas Hum, do É, avanço mas tecnológico, né?
Mas eu vou te atrapalhar um pouquinho para dizer uma coisa. Eu acredito muito na ponte, né? É, eu, eu não sei se você sabe, mas os últimos 10 anos eu morei na Austrália. Trabalhava lá como pesquisador lá e toda vez que você vai atrás de recurso para pesquisa, o vínculo com a indústria já é assim, é meio que quase que certeza que você vai ter o financiamento, porque você comprova a existência do que eles chamam de pathway to adoption em inglês, que é o caminho para a adoção, ou seja, é a ponte, né, da academia à produção, ao produtor. O pesquisador que não está trocando ideias com a indústria, vendo o que está sendo aplicado, é mais difícil ter sucesso e vice-versa, né? O seu comentário, ter um pezinho na academia é importante, e essa troca de conhecimentos que é muito importante, né, para todos nós, para a nossa indústria sair ganhando. Mas tá jóia, eu acho que nós estamos aqui com 35 minutos de conversa, né? Tivemos uma conversinha antes, acho que eles vão editar, talvez não bata o 35 exato, mas foi muito gostoso. Eu acho que ainda temos um tempinho para você falar de recomendações aí. Eu já ouvi alguns dos podcasts onde se recomendavam livros, ou se você tem ouvido muito, ou filmes, você fica à vontade aí para recomendar o que você quiser para Não, os nossos legal. ouvintes. Eu acho assim, só para a gente fechar o assunto, né? Que eu gosto muito da parte da interação em si, tá? Eu não sou muito de filmes, de televisão e, e de... Já tem filho? Já tem filho? Porque eu Não, agora assisto só desenho animado. tô com um no forninho aqui, para agosto. Parabéns, parabéns. Uma Mas época muito boa. eu gosto muito de conhecer pessoas e de criar vínculo, sabe? Eu costumo dizer que a gente não precisa saber quase nada. A gente precisa conhecer quem sabe, né? Pessoas que nos apoiam, que está disposta a nos ajudar. Então, eu sempre, né, por onde eu passo, eu tento gerar vínculos, né? E aí buscar fortaleza nas pessoas que podem nos ajudar e nos levar, né, a um caminho mais próspero, um futuro mais próspero, né? Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né, é muito isso. Eu acho que tudo passa por pessoas, né? Então, por mais que a gente estude, né, por mais que a gente escute podcast, a gente está na era dos podcasts, eu escuto bastante, principalmente viajando, né? Também gosto de estudar bastante, gosto de estar me atualizando, mas eu acho que o vínculo, as pessoas, que pode transformar o nosso negócio, a nossa carreira, a nossa vida pessoal. Então, crie vínculos, né, conheça pessoas. Quando eu estava terminando a faculdade, né, um tio meu virou para mim e falou comigo: só, Adriano, não tenha vergonha de entrar em um lugar que você acha que você deva, né, conhecer, que você deve estar, e também nem de abordar pessoas que te inspira, que mesmo que você não conheça, né, que você tem vontade de conhecer, porque, né, quem quer ser lembrado tem que ser visto, né? E aí eu nunca esqueci daquilo, então eu sempre pautei aí a minha trajetória, né, muito em cima disso. Então essa seria a minha mensagem final aí para os nossos ouvintes. Fenomenal. É um conselho e tanto. E eu sigo isso e saiba, eu tenho muita sorte na vida, porque eu tenho muito amigo que conhece muito, que me ajuda demais em toda a área. E vou falar que a partir de agora você é mais um deles, viu? Aí, Então, vou estar esperando sua visita aqui na Exalc. Inclusive, eu sei que a Elan vem para cá. Nós estamos com o professor Alexandre, tá batendo recordes aí. No carnaval, fistulou
fez 70 anos e fistulou 50 boi durante o feriado do carnaval. Talvez não seja o recorde dele de número, mas para uma semana de carnaval, com certeza. Com certeza. Então, estamos aqui de portas abertas sempre. É um prazer imenso te conhecer, tá? E muito obrigado pelo bate-papo de hoje. E vamos nos encontrar aí nesse mundo do rumen. Vamos sim. Eu que agradeço e quando tiver a oportunidade de passar aí pela universidade, vai ser um prazer aí em te avisar antes para a gente ter um tempo de qualidade aí para a gente conversar e trocar umas ideias. Se não der para avisar, tá certo também. Mas avisando, a gente se programa melhor ainda. Isso. É bom demais então, Diogo.